A gente agora vai conversar com mais um advogado aqui de Florianópolis, né? Que tem muita experiência na gestão pública e também enquanto advogado. Seja muito bem-vindo, Thiago Mauer. Olá, Maurício, Diógenes, boa tarde, muito obrigado pelo convite e fico à disposição aí para a gente bater um papo entre amigos aí, acho que é bem salutar e aproveitar esse mês da advocacia aí para fortalecer ainda mais os laços aí jurídicos da nossa cidade e do nosso estado, né? Doutor Diógenes, fundador aqui do podcast e também do escritório. Essa conexão, né, entre os advogados é fundamental, né? Com certeza. O que a união faz a força, né? Antes da gente começar, eu queria pedir licença para entregar uma lembrancinha aqui para o nosso convidado. É uma lembrancinha singela, tá? Fica à vontade. Aqui é um bloquinho de anotação para você levar, tá? E não esquecer da gente quando estiver tomando aquele café. Ou aquela galera. Exatamente. Aquela. Não, aí fica por tua conta, né? Se quiser ajudar no engajamento, não tem problema. Cara bom, querido. E, Maurício, é contigo. Vamos lá. Sim. Thiago, para a gente iniciar, né? Muita gente, né, te conhece do Procon, né, da prefeitura, também chefiou um dos vereadores, um dos gabinetes, né, dos vereadores mais importantes da história de Florianópolis. Vamos falar sobre isso também. Mas como é que iniciou a tua história, a tua trajetória na vida pública? Então, de fato, lá pelo ano 2008, 2009, eu acabei sendo contratado, eu iniciei no governo Luiz Henrique, fui chamado para fazer um estágio, estava em final de faculdade e fiquei um tempo na Casa Civil do governador do estado, governo Luiz Henrique Leonel Pavan, o vice era o Pavan. E ali eu consegui, né, fazer bastante network e crescer dentro da Casa Civil do próprio governo do estado. E de estagiário logo me formei, né, tirei a OAB, então acabaram, né, como tinha acabado meu tempo de estagiário, não queriam me perder e acabaram me deixando como terceirizado. E fiquei um tempo como terceirizado e tem até uma história engraçada, porque o assessor jurídico da Casa Civil na época é hoje o nosso secretário da Casa Civil do município, o Thiago. E o Thiago logo passou num concurso, né, para agente penal, né, para policial penal. E aí deu a lacuna da assessoria jurídica e na época teve o secretário da Casa Civil, era o Valdir Cobalcini, deputado federal. Depois foi o Vadinho de Blumenau. E quando teve essa lacuna, houve o primeiro convite para ter, de fato, né, depois terceirizado, já com a OAB na mão. Acabei assumindo, né, no final da gestão do governador Luiz Henrique, acabei assumindo a assessoria jurídica da Casa Civil. E então foi uma experiência muito boa, desafiadora, né? Recém-formado, com OAB crua, né? Não tinha advogado ainda, e assumi essa responsabilidade, mas foi importante para conhecer bastante a vida pública, né? O setor público, e na principal secretaria do governo do estado, isso aí foi fundamental para dar o start, né? Para dar o start dessa continuidade. E aí foi até engraçado, porque assim, muitas pessoas que não sabem dessa trajetória acabam ainda pensando, né, o Thiago iniciou lá em 2016, 2017, após a eleição do meu primo, do Gabrielzinho, mas na verdade o Gabriel já era terceirizado no Procon, a gente vinha de núcleos políticos diferentes, né? Eu não tinha, ele também não, e depois que a gente foi se reconectando, né? Sim. Então, quando pintou a vaga de assessor jurídico na Casa Civil, e depois que eu assumi e ganhei outras responsabilidades lá com o secretário, surgiu a vaga de assessor jurídico também no Procon. E o Gabriel também já estava como terceirizado há um bom tempo, e ele tentou pleitear essa vaga, né, que na época era de um partido, se eu não me engano, do MDB, e a gente conseguiu, junto ao governador, eu consegui conversar com o governador e a gente trouxe o Gabrielzinho para o projeto. Foi aí que a gente iniciou de fato, né? Foi a eleição de 2010,
A parceria. que a gente, politicamente, Sim. a nossa parceria política começou ali. Né? Em 2010 ele assumiu também como assessor jurídico do Procon. E aí, dali ele foi sozinho, né? Eu acabei saindo depois do governo do estado, na eleição do Raimundo Colombo, eu acabei não ficando na gestão. E o Gabriel conseguiu, né, renovar e continuou no Procon e depois tocou a vida dele pública, né? Sim. Que todos a gente conhece, todo mundo conhece. Sim. O Procon é uma das suas marcas na vida pública, né? Muita gente sabe e reconhece da importância do direito do consumidor, né? Como é que foi passar pelo Procon e quais foram as principais ações realizadas? O Procon, como falasse bem, foi um marco, né? Porque tudo aquilo que eu aprendi, né, de direito do consumidor foi com o Gabriel, né? Ele sempre teve um carinho, sempre teve uma participação muito ativa na vida dos consumidores, na vida no dia a dia do órgão, do Procon estadual. E quando surgiu a oportunidade, eu já era superintendente de assuntos internacionais e surgiu a oportunidade da superintendência do Procon aqui em Florianópolis e o prefeito na época me convidou, me fez convite e foi um desafio muito grande porque logo que eu assumi veio a pandemia. Então assim, a gente adaptação, foi uma adaptação e algo que parecia ser natural, a gente teve que acelerar muito, né? A questão de abertura de processos de forma virtual, audiências virtuais, né? Atendimentos diversos, né? Porque os órgãos praticamente ficaram fechados quase 1 ano e meio, 2 anos. Então, a gente foi se adaptando e foi acelerando esse processo de informatização, tanto dos processos que muitos ainda eram físicos, como a atuação do Procon em si, né? E a principal atuação em 2020, na pandemia do Procon, foi a questão dos descumprimentos, né? A gente participava das fiscalizações junto com a segurança pública, dos descumprimentos. E várias, né? A gente viu vários estabelecimentos comerciais acabaram se aproveitando de uma pandemia mundial para tirar proveito, lucro, né? Uhum. E aí a gente via aquelas máscaras custando R$200 uma máscara, álcool gel, e a gente teve que ter uma atuação muito, muito forte aí para que os direitos dos consumidores fossem preservados, né? E esses atos ilícitos, né? Esses descumprimentos do Código de Defesa do Consumidor não chegassem de fato, né? As pessoas que já estavam sofrendo, já estavam tendo dificuldade e usar aqueles materiais super valorizados só pelo fato da pandemia. Mas, Thiago, nesse momento o Procon meio que estabeleceu um limitador de valores, porque, claro, eu me lembro muito bem que era uma loucura, né? Sim. De uma hora para outra. De uma hora para outra, e realmente os preços eram tipo, se hoje é 100, né, que hoje vamos dizer que tá no normal. Naquela época era R$2.000. Um negócio assim, sobrenatural. E eu me pergunto como é que o Procon conseguiu, nesse sentido, trazer esse eventual limitador ou fiscalizar isso. Fora as denúncias, né? O tempo todo. Eu imagino que foi um negócio desafiador. Foi. A gente tinha muita denúncia, né? A gente tinha um canal de denúncia muito grande na prefeitura, uma atuação muito forte, né? Na época. E não limitador porque a gente não tinha essa condição. Não tem essa condição legal de interferir no valor aplicado. Sim. Mas, sim, o que o Código de Defesa do Consumidor estabelece? Que tu tenha que ter uma justificativa plausível, né? E necessária. Porque assim, muitos daqueles produtos já adquiridos com valores muito mais abaixo antes da pandemia foram aumentados em 300%. Não tem justificativa. Não tem justificativa do porquê desse aumento. Sim. E fora uma questão de bom senso, né, gente? A gente passando por uma pandemia, uma dificuldade tremenda mundial, né? E aqui não foi diferente. E se aproveitar da população para oferir lucros
exorbitantes, né? Usar uma pandemia para de fato Sim. encher os bolsos aí. Isso aí realmente a gente tirava toda a documentação, a gente pedia toda a documentação financeira de cada preço, Olha né? que legal. E para a gente verificar se estaria razoável ou Sim. não, né? A gente tinha um cálculo, uma base de cálculo lá que os fiscais faziam, Entendi. e a gente via a porcentagem que era de margem de lucro, né? Sim. Relacionada à nota fiscal da compra do produto. Sim. Porque, claro, depois, né, ao longo do tempo, muitas farmácias, muitos estabelecimentos comerciais acabaram também recebendo esses produtos com valores mais caros. Sim, só aí tu acaba repassando, isso aí Claro. é natural do mercado, né? Claro. Mas se aproveitar de produto Sim. de uma hora para outra, né? Isso aí realmente a gente teve que atuar e aplicar o código. E tem muito disso fora da pandemia também, né, Thiago? Também. A gente passa muito isso, né? Eu acho que a população sofre mais na questão do combustível, né? Sim. A gasolina, essa variação de preço, né? Se é com dólar, que não é. Então a gente realmente, na época também, a gente atuou fortemente nisso. E a gente vê que os órgãos de proteção e defesa do consumidor têm um trabalho muito grande em intermediar essa situação, até para não extrapolar os seus limites legais, né? Mas, de fato, que o Código de Defesa do Consumidor seja respeitado, né? E mais que o diálogo, o bom senso. Sim. Seja Coerência, né? Isso aí é o principal. Né? Não atuar, né? Isso o Gabriel sempre me ensinou desde o início do Procon. Não atuar só para fazer marketing Mídia, em cima né? disso, média, mas sim defender de fato o direito dos consumidores. Sim. Nós estamos aqui próximos né, de um espaço público que recebeu recentemente, né, que foi batizado recentemente com o nome do vereador Gabrielzinho, né? Como é que é para você, Thiago, né, essa homenagem e tantas outras, né, tão merecidas, né, a um vereador que é eternamente inesquecível, né, nas mentes de muitos, né? O eterno gigante da política. Verdade, gente, verdade. Eu vinha para cá ainda pensando, né? E passei ali pela Câmara. Toda vez que eu tô por aqui, por perto, eu passo ali agora para ver e, assim, já de antemão, já agradecer a todos os vereadores que aprovaram, foi unânime, né? Histórico, né? A Câmara de Vereadores de Florianópolis hoje se chamar Casa Legislativa Vereador Gabrielzinho Meurer, isso aí é marcante. Isso aí daqui a 100 anos a gente não vai estar mais aqui, mas o nome dele vai estar ali. Eu acho que nem no pensamento do Gabriel, tudo que ele fez na sua vida pública, jamais a gente imaginava que teria essa marca, né? Isso traz um pouco de conforto, né? Da dor da perda, né? De não tê-lo aqui perto da gente, da família, dos amigos. Isso mostra de fato, né, porque como eu disse, unanimidade, né, não teve esquerda, não teve direita, não teve situação, oposição, todo mundo abraçou a causa e sabe do legado que ele deixou para a política, né, da boa política, da conversa, do diálogo. O Gabriel nunca foi de ter brigas ferrenhas e ele sempre gostou muito de trazer isso aí pro lado, tanto situação quanto oposição. Tanto que era o líder, né, antes de falecer, era o líder do governo do prefeito. E até por fazer essa interlocução com a situação e com a oposição muito bem. E a gente fica muito feliz com essas homenagens, né? É uma de tantas outras que ele recebeu, que a família vem recebendo. Isso mostra o quão ele foi importante para a nossa cidade, né? Para o nosso estado. Com certeza, doutor Diógenes, que acompanha muito ativamente a política de Florianópolis, né? Qual o legado do vereador Gabrielzinho para a política, para a sociedade e para o direito? Eu acho que é um legado de superação, acima de tudo, né? Ele, uma pessoa que tinha as dificuldades, né? Que ele tinha chegar onde ele chegou, eu acho que é um marco para todos nós, da força de vontade, de mostrar que se der a oportunidade, a pessoa pode
né, exercer um trabalho lindo. E, na verdade, ele beneficiou, além da própria trajetória dele, que é louvável, ele tem uma série de entregas para o município, para o estado, né? São entregas que ajudaram pessoas. Então, eu e o Thiago, a gente conversa muito. Isso é a boa política. Isso é a política, né? Não é cargo, não é... Aonde ele foi relevante. Onde ele foi, ele teve entrega para terceiros, né? E isso é um grande legado. Não sei, né, Thiago? Sim, Eu acho que é isso que é o legado que todos querem carregar. Se tornou algo entre esquerda e direita que... É um símbolo, né? Muito positivo símbolo. da política, né? Que transcende, inclusive, Exatamente. né? Ideologia e geração, né? Exatamente. Ele sempre, né, e ele sempre deixou bem claro, né, ele nunca usou a deficiência dele para se vitimizar. Então, assim, o Gabriel, né, a gente tem uma família razoavelmente bem sucedida e ele teria facilmente a condição de ficar acomodado, né? Mas ele, mesmo com as dificuldades, ele foi, se Serviu formou, a população. foi, estagiou no Procon, ia de ônibus, fez faculdade, se formou, passou na OAB, virou assessor jurídico do Procon, estadual, municipal. Precisou, né? Quis ajudar um pouco mais a nossa cidade, se tornou vereador, o 7º mais votado em 2016, o 3º mais votado em 2020. Então, assim, mostra o quanto ele, de fato, a população entendia a entrega dele, seja a questão de comunidade, de cobrança, fiscalização de obras e de atendimento à população, seja no direito das pessoas com deficiência, com várias entregas aí, entidades que hoje homenageiam ele constantemente, e porque de fato ele deixou um resultado, né? Sim. E agora lembrando, né, a lei do retrofit, né, de coautoria com a vereadora Manu, né? E virou lei, né? Virou lei, então assim... Um ano é lei. São coisas que vão ficar aí como legado para o resto da vida e que, de fato, muda a vida das pessoas, né? Sim. Não só essa questão ideológica, essa briga ideológica, mas sim, ele sempre se preocupou com isso, em mudar a vida das pessoas na cidade com que ele vive, que ele também utilizava, serviço público, né? E isso sempre foi muito importante para ele. Eu acho, tu me permite, com certeza. Imagina, aqui é bate-papo mesmo, é isso mesmo. Eu conheci o Thiago num momento, acho que um dos mais difíceis da vida dele, e que foi após o falecimento ali do Gabriel, né, e toda a situação que aconteceu, mas um desafio muito grande que ele aceitou, que foi ser candidato. Recentemente, né, foi candidato a vereador, fez uma votação bem expressiva, e eu queria te perguntar como é que foi como é que tu conseguiu fazer essa mudança, né? Jorge acompanhou bem esse desafio, né? Tava ali junto. De perto, vamos dizer assim. Foi bem, como vocês disseram, foi um desafio, de fato, né? Tinha, sei lá, 45, 50 dias do ocorrido e eu ainda, né, eu estava como subsecretário, superintendente do Regional do Centro, trabalhava na SMHDU, e tinha um prazo, salvo engano, eu tinha 10 dias para pedir a exoneração do cargo, então eu tive 10 dias para decidir o que faria, e a gente, eu confesso, a gente eu fiquei muito perdido, né? Agora, o que a gente vai fazer, o que eu vou fazer? E, assim, muita gente, né, que me acompanhava já e sempre falava para mim assim, não pode deixar o
trabalho do Gabrielzinho, o sobrenome de vocês, tudo aquilo que ficou marcado apagar, porque vale muito a pena dar continuidade nisso. Sim. E eu fui tentando tirar força, conversando com pessoas muito próximas para entender. E uma das pessoas que eu conversei foi o Gerry, né, o deputado, que passou por algo parecido e com o deputado Aldo Schneider, e foi ali que eu decidi ali, fora outras conversas, claro, que eram necessárias, ser candidato num momento difícil, e tentei me bloquear, né, emocionalmente para não atingir, porque era uma eleição que eu nunca tinha usado minha imagem, né? Sempre fiz, desde 2010, fazendo campanha para terceiros. É algo totalmente diferente, né? Tu usar a tua imagem, tu pedir o voto para ti, tu conversar com o eleitor, ir de casa em casa, colocar a tua imagem, né? Expor a tua imagem. Mas eu acho que é um desafio, mas eu acho que é importante, né? Que as pessoas tenham esse sentimento de entrega, porque foi o que o Gabriel sempre falava pra gente, né? Se as pessoas boas não colocarem seus nomes, as pessoas ruins vão prosperar e vão dominar o cenário político. Então a gente precisa, de fato, colocar o nosso nome para poder ajudar de alguma forma. E o desafio maior depois foi de fato, né, angariar voto e tudo mais, porque teve gente que entendeu, né, muito bem, teve gente que não entendeu essa continuidade recente, né, mas no momento eu achei que era oportuno. Que na verdade também, né, o Gabrielzinho se tornou uma onda muito grande que várias pessoas meio que tentaram surfar, assim, né, na história que era de vocês. Natural. Isso acontece com figuras que eram dele e tal. Então, e como não foi algo programado, né? Então se encontrou uma série de dificuldades, assim, né? Mas eu confesso, assim, como fui o presidente do partido naquele momento, vou fazer uma breve contextualização fática aqui. Uma análise, né? Eu fui presidente do Podemos, né, nesse período. Eu fiquei impressionado com a garra que ele teve, assim, uma força, porque foram várias coisas ao mesmo tempo, né? E do ponto de vista pessoal, eu acredito que atingiu muito a ele, a família e tal. E a família conseguiu apoiar dentro do limite do possível, conseguiu ajudar muito. Então, para mim, foi uma situação assim que as pessoas se mostram do que são, né, nesses momentos. Independente do resultado eleitoral, Thiago, eu digo para ti, tu conseguiu mostrar essa tua fibra, essa tua garra de conseguir dar continuidade. Eu acho que foi muito bonito isso. Foi muito legal. Eu acho que foi importante, a gente plantou a sementinha, né? Sim. Eu acho que, claro, a gente se preocupa depois do resultado eleitoral, os reflexos daquilo. Sim. Mas depois, né, botando a cabeça no travesseiro, como a gente conversou bastante depois, tu fazer 1000 votos numa eleição né, que tu não estava preparado para concorrer, com candidaturas extensas, com muita gente trabalhando, muito recurso financeiro, e a gente quase sem recursos, né, Um dia pão, outro dia água. Os dois não podiam ser o mesmo aqui, e é pão que sai, né? Então, assim, né? Não ficava subnutrido. Tinha pão, outro dia água. Assim. Mas aí que tá, assim, ó, tu vê o resultado eleitoral contra Leões, candidatos com estruturas, né, com tempo, né, com 4 anos, 8 anos de mandato, com estrutura, com questão financeira, e tu fazer uma votação não tão distante, uma votação, quer dizer que essas 1000 pessoas que acreditaram no teu projeto acreditaram porque acreditavam no nosso propósito, né, no nosso nome. Então não foi nada comprado, não foi nada. Então as pessoas de fato gostaram daquilo e entenderam
o que poderia ser feito, né? E isso eu fiquei muito feliz. Que legal. Eu fiquei muito feliz. Parabéns. E fora isso, né? Depois de tudo isso, muitas pessoas falando para não desistir, para continuar. Exatamente. E isso que é o mais importante, né? Por isso que eu, de fato, decidi continuar na vida pública, né? Porque naquela lacuna do tempo, né, que o Gabriel nos deixou, passou muito na cabeça assim, tá, e agora volto, né, de fato. E a continuidade também do legado. Vou só advogar, né, e eu sempre gostei de fazer esse paralelo, né, da advocacia, da vida pública, sempre teve no meu ambiente e eu não gostaria de perder e de fato, para mim se tornou muito importante, essencial e necessário, né? Necessário, porque se eu não fosse candidato naquele momento, provavelmente eu não teria dado continuidade na vida pública aonde estou, né? Por isso que eu escolhi decidir. Hoje tu tá na assistência social, né? Como subsecretário. Hoje eu estou subsecretário da assistência social do município. Que é um desafio enorme, né? A gente assumiu agora em janeiro, né? Janeiro de 2025, talvez o maior desafio da nossa cidade, não só da nossa cidade, da maioria das cidades hoje do nosso país isso, né? E fora o mundo, né? Sim. A gente tem passado por isso, a questão social, a questão das pessoas em situação de rua, né? Mas eu digo assim, a gente tem que trabalhar em conjunto. Muitas pessoas não entendem, né, e acham que é responsabilidade apenas da assistência social a questão dos moradores de rua. Mas não entendem que ali, além da segurança pública, saúde pública, principalmente a saúde, né, a gente tem conversado muito com a saúde do estado quanto do município, né, o secretário Almir tem sido um grande parceiro, e o secretário Humberto também, e para entender, né, que de fato muitas pessoas foram pela questão da vulnerabilidade, mas ou já chegaram dependentes químicos, né, ou com problemas psicológicos, ou ali, né, para acalentar a dor da rua, do financeiro, dos problemas familiares, acabaram indo para a droga, para o álcool, e hoje, sem dúvida nenhuma, mais de 90% das pessoas em situação de rua são dependentes químicos. Né? Então, a gente precisa trabalhar muito bem isso, né? Para que se entenda que não é vulnerabilidade social apenas. Né? Hoje a gente tem um problema de saúde pública muito grande, real, né? Que a gente consegue trabalhar. E assim, eu digo, a questão do que é aplicado hoje no município de Florianópolis, questão de alimentação, moradia, o município dá muito esse subsídio, né, com as casas, com a passarela, para que essas pessoas não fiquem na rua, mas infelizmente a grande maioria ainda prefere viver na rua porque ali eles conseguem usar droga, álcool, não ter regras, né? É uma questão de insanidade total, né? É complicado, né? E a gente tem que fazer um trabalho de conscientização que começa com a gente mesmo, né? A questão da esmola, a gente precisa conversar bastante sobre isso. Sim, né? É uma educação também, né? É uma construção. Às vezes a gente imagina que tirando aquele dinheiro para ajudar uma pessoa que está pedindo, está contribuindo, rua, né? A gente pensa, pô, me alivia, né? Ajudei alguém, fiz no... Mas, na verdade, está ajudando a manter essa pessoa na rua, né? Pô, até porque essa pessoa que está recebendo dinheiro ali não vai procurar poder público, porque já está recebendo dinheiro, tem alimentação, então a gente não consegue ter acesso ao histórico e ter o acompanhamento dessa pessoa. Se ela quiser continuar na rua. Esse é o grande problema. É um desafio enorme, né? Com certeza. Mas eu te confesso, assim, como morador de Florianópolis, né? Claro, me parece assim que isso se levantou os olhos para isso agora que realmente se tornou algo bem complicado, de modo geral, não só essa questão das pessoas em si, mas os reflexos que tem isso nos negócios da região e tudo mais. Me parece assim que a gente está conseguindo evoluir, pelo menos a gente está conversando a respeito, a gente está debatendo,
Agora, para onde que a gente vai é um desafio. É um desafio enorme. Exatamente. Mas qual é o teu futuro? Vai ser candidato ano que vem? Não. É pré-candidato. Larguei agora. Pergunta direta agora. Fiz um upgrade. Daqui um ano, exatamente. Daqui um Com ano. certeza eu estarei participando do processo eleitoral. Sim. Não me vejo como candidato, né? Como Sim. candidato na próxima eleição. Ainda. Mas tem que ver, Vírgula. tem que ver se vocês vão me apoiar. Se vocês... não, tem assim, é importante falar, Florianópolis tem bons nomes, sempre teve bons nomes Sim. políticos e nas últimas eleições a gente vem tendo reflexo nisso nas políticas públicas, nas verbas que vem para cá, porque a gente tem elegido poucas pessoas aqui de Florianópolis, né, falando mais exato. Isso é verdade. Poucos representantes, né? Cada vez menos, inclusive. Federal a gente não tem, estadual praticamente não tem. Até né? porque Agora, todo mundo pega voto em Florianópolis, né? Não, Incríveis. e isso que a gente vê, a gente tem 600 mil habitantes, deve dar em média de 300 e poucos Eleitores, né? votos válidos. E tu vê Não, isso, 60 a 70% desses votos acabam indo para candidato de outras regiões. Isso aí, isso aí acaba refletindo Sim. na hora do recurso vir para cá, da política Claro, pública, de reflete. fato, Número, né? se aplicar daqui. Porque a gente elege, nada contra, obviamente, mas o candidato que não tem tanta relação aqui e, naturalmente, ele vai trazer o recurso no Pra região dele. maior Eleitoral base dele. eleitoral. Lógico. Ele até pode nos ajudar, não tem problema. Mas, de fato, é isso. A proporção, ela não é adequada. vamos dizer assim. E é isso que eu falo, assim, ó, tem bons nomes, né? A gente tá vendo aí que tá surgindo Sim. bons candidatos Sim, sim. para tanto Se pra colocando à deputado disposição, né? federal quanto Tem deputado nomes. estadual. E como eu digo, assim, eu vou estar no processo. Legal. Né? Vou estar mais de volta aos bastidores aí Entendi. da Não na política. linha de frente. Não na linha, não com o meu rostinho ali Nessa eleição. nessa eleição. Essa eleição não vai ter o tantinho dele, mas a Agora, próxima, quem aí, sabe? 2028 a gente tem um tempinho a mais para Avaliar. amadurecer, né? E ver se a população de fato entende que é importante a nossa continuidade, a gente vai decidir mais na frente. Isso também vai ser reflexo do que acontecer no nosso projeto político em 2026. E Sim. eu tenho esperança que seja bastante exitoso. Show. Já encaminhando aqui o nosso papo, Thiago, os espaços que você participou e participa na vida pública, eles sempre lidam com a ponta, né? Defendendo o povo. Que lição que você tira desses espaços, desses lugares públicos? A lição principal, né, no meu entender, é quando a gente pode, de fato, mudar a realidade da vida daquele cidadão, né? Isso aí, seja na assistência social, seja no PROCON, seja na SMHDU SUSP, onde eu passei no último ano. De fato, ver aquele resultado daquele teu trabalho, principalmente no executivo, né? Eu sempre trabalhei muito mais no executivo do que no próprio legislativo. O legislativo eu acabei atuando em 2017, 2018, né, na chefia de gabinete do Gabrielzinho. E a gente consegue perceber o quanto tu faz a diferença na vida das pessoas. E o quanto as pessoas, depois daquele resultado concretizado, seja de uma rua, seja de uma lei, seja de algum projeto encabeçado, a gente consegue perceber o quanto é gratificante, né? O quanto aquela pessoa que é atingida pelo nosso trabalho acaba sendo grato, né? Eu acabo recebendo algumas mensagens de pessoas que a gente ajudou lá atrás, né? Até hoje, né? As pessoas lembrando daquelas ações que a gente fez, seja no PROCON, seja na assistência social, ou na própria Câmara dos Vereadores, com Legal. o Gabriel. Legal. É gratidão, né? Gratidão. Não tem preço. Isso é muito lindo.
E quem quiser saber mais sobre o Thiago, seguir, saber as novidades, qual a página? Aproveita aí. Hoje até estava vendo com o meu pessoal a questão do site, né? Porque vai vencer o site que eu fiz na campanha. Tem que renovar. Tem que renovar. www.thiagomeurer.com.br e tem, né, as redes mais frequentes aqui que eu uso, né? @Thiago Meurer, né? Tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto no X, né? No X. Sempre tem stories lá também. Tem um grupo aí dos chegados também, não tem? Qual deles? Do Zap lá, aquele. Ah, sim, aí, né? Aí, ó. Tem. Sempre com notícia de Florianópolis. Sempre tem notícia lá. Tanto no Instagram Acompanhe. quanto no Facebook, a gente faz o encaminhamento. Quem quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, hoje são quase 400 participantes, né? Não é um grupo maçante, né? Quem está lá dentro sabe. É um grupo, de fato, que só eu tenho administração, então não tem aquele bate-papo. Não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Tarde. É só Então notícia. é só notícia relevante. Tem coisa do Bolsonaro, do Lula. Mas notícias de fato da nossa cidade, do nosso estado e coisas mais pontuais das atuações, da minha atuação hoje na vida pública, né? Hoje na assistência social. Show. E quem quiser, né, assistir as outras entrevistas, @PodTelesADV, o canal oficial do Direito, sempre com novidade, né, doutor Diógenes? É isso aí. Eu gosto de surpreender. @PodTelesADV, acesse lá, compartilha e não esquece de seguir o canal, né? De se inscrever para receber mais informações e novidades. Valeu. Bora lá. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, obrigado.